Ataque de raiva. Você já foi vítima ou foi o agressor? Nesse vídeo você vai descobrir o que está por trás da raiva, quais as consequências e principalmente o que você fazer para solucionar essa raiva que está dentro de você. Fica até o final do vídeo e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre como controlar a raiva. Eu tenho certeza que você já ouviu em algum noticiário, ou no Instagram, ou aqui no YouTube, ou em jornal, na televisão, enfim. Em algum momento você já ouviu falar sobre pessoas que tiveram ataques de fúria e simplesmente destruíram relacionamentos, perderam a carreira profissional e o pior de todos, né, atentaram contra a vida do outro. E a raiva nada mais é do que um ato inconsciente de uma pessoa que perdeu algo e ela quer reparar esse dano. Mas aí ela acaba vendo a situação como um todo de maneira distorcida e ela justifica o comportamento agressivo dela. Eu sei que existem coisas do dia a dia, né, que de verdade nos tiram do sério. Por exemplo, eu sou mãe. Aqui em casa, de vez em quando, né, dá vontade. Se a gente não se controlar, se a gente não respirar fundo, se a gente não pedir a ajuda de Deus, a gente acaba tendo dias e dias ruins. Por quê? Porque situações acontecem, coisas que fogem do nosso controle, e se a gente não tiver uma cabeça, uma mente, um pensamento de como solucionar as adversidades da vida, de verdade, a gente vai virar uma bomba relógio. E aí é importante também você saber quais situações, quais momentos desencadeiam em você essa raiva que muitas vezes você não consegue controlar. A pessoa ela acha que o eu dela, a vontade dela precisa prevalecer. E aí acaba que quando isso não acontece, ela explode. Por exemplo, uma pessoa que é contrariada, que tinha uma expectativa, essa expectativa foi frustrada em algum momento, ela vai ter comportamentos agressivos. Óbvio, né? Isso se ela não tiver um emocional saudável. Porque na lógica da pessoa adoecida, ela pensa o quê? O outro tem que ser punido. Não fez o que eu quero, não fez do jeito que eu quero, eu vou, com a minha agressividade, fazer com que ele tenha a atitude que eu desejo. E da mesma maneira que explodir, botar tudo para fora é prejudicial, também o contrário é prejudicial, que é o quê? A pessoa ficar engolindo. Ai, eu tenho raiva, mas eu finjo que tá tudo bem. Eu sempre finjo que tá tudo bem. Isso é ruim para a pessoa. Por quê? As emoções, os sentimentos, principalmente de raiva, de medo, né? Elas existem. É normal qualquer pessoa sentir isso, mas quando ela finge que não está acontecendo, quando ela finge que ela não está passando por isso, ela quer sempre camuflar, isso vai colocando dentro dela coisas ruins também. Aí depois ela tem depressão, depois ela tem uma frustração pessoal enorme que ela não sabe de onde é. Por quê? No momento que precisava ser dito, no momento que precisava ser falado, óbvio, né? Com respeito, ela não fez, ela engoliu, ela ficou ali o tempo todo sendo uma pessoa passiva. Então, a pessoa que fica fingindo que nada está acontecendo, ela sofre. Infelizmente, as pessoas raivosas, elas têm relacionamentos rasos. Por quê? Quem é o ser humano que quer estar do lado de quem faz confusão sempre? Quem é que quer estar do lado de uma pessoa que a qualquer momento, por qualquer besteira, fica gritando, fica fazendo confusão? Não quer. As pessoas não querem, elas querem estar do lado de pessoas solucionadoras, do lado de pessoas felizes, do lado de pessoas que vão ser compreensivas. E a pessoa raivosa, a pessoa que tem uma ira muito grande dentro de si, ela acaba tendo amigos, óbvio, mas que não querem muito estar do lado dela por conta dessa situação. E o pior de tudo é que geralmente, quando a pessoa tem o ataque ali de raiva, ela não soluciona o problema. E aí? Só consequências piores acontecem. Tá, Camila, entendi o que gera raiva. Agora, como é que eu vou solucionar isso? A primeira coisa que você precisa saber é que exige foco e determinação. Não vai ser uma luta fácil, mas é possível vencer. Principalmente quando você coloca ali nas situações da sua vida diárias, pequenas coisas que você pode controlar a raiva, que antes você explodia, que antes você sentia dificuldade de lidar com isso,
você pode, aos poucos, começar a se controlar. Pode ter certeza que uma pessoa que está comprometida, ela consegue mudar esses hábitos porque a mente dela vai ser moldada aos poucos para que não tenha mais atitude como antes. E aí, as pessoas ao redor, elas vão perceber, elas vão dizer, nossa, o fulano, a fulana tá diferente, né? Tá se comportando de uma maneira que agora é agradável estar do lado dela. Cara, eu acho que não tem nada melhor do que isso, né? As pessoas gostarem de estar na nossa presença. A raiva, ela vem desse egocentrismo, de a pessoa sempre querer que prevaleça a vontade dela. O que pode ser combatido a isso? A empatia. A empatia é o quê? Eu me colocar no lugar do outro. Quando eu faço isso, eu não olho só para mim, eu não olho só para os meus pensamentos, para os meus desejos e minha situação. Eu passo a perceber o outro e eu passo a compreender qual é a maneira que ele também pensa, qual é a maneira que ele também vive, para poder eu olhar como um todo a situação e aí eu ponderar, né? Eu flexibilizar de uma maneira que seja resolutiva para o determinado problema. E agora eu vou te falar na prática como você faz isso no dia a dia. Primeira coisa, você vai escutar mais do que falar. A pessoa agressiva, geralmente, ela fala, ela coloca tudo para fora. Cara, calma, escuta, vê o que a outra pessoa tem a dizer. Você vai ter esse momento de fala também, mas quando você for falar, você faça perguntas e não acusações. Pergunte o que motivou a pessoa a fazer aquilo, o que aconteceu para ela estar nessa determinada situação ou para ela ter essa determinada atitude. E olha só, não é porque alguém tem um pensamento diferente do seu ou discorda, né, no caso, com você, que ela é sua inimiga. Não é sobre isso. Às vezes, por exemplo, eu gosto de rosa, você gosta de roxo. E tá tudo bem, eu não vou fazer com que te convencer ou te xingar ou algo do tipo, porque a internet tá muito assim, né? Se você diz assim, nossa, gosto de morango, aí a outra diz, porque a maçã ela tem mais nutrientes que morango. Gente, o que a coisa tem a ver com a outra? Tem nada a ver, tá tudo bem eu gostar de morango, tá tudo bem você gostar de maçã, tá tudo bem eu gostar de rosa, tá tudo bem você gostar de roxo. O que a gente tem que saber? Lidar com as diferenças e aí caminhar juntos. Para de levar tudo pro pessoal. Ai, porque a fulana disse isso, porque a fulana disse aquilo. Ai, gente, pelo amor de Deus, tem inteligência emocional. As situações de raiva vão acontecer? Sim, já falei isso, é normal da vida, do ser humano, né? Não estamos no mundo perfeito. E aí, quando essas situações aparecerem, o que você vai pensar? Será que eu, tendo uma atitude agressiva, vou solucionar o problema? Vale a pena mesmo eu explodir aqui, ter um monte de prejuízo, mais do que já está acontecendo? Porque é assim, né? Se você teve um ataque de raiva, é porque alguma coisa ruim aconteceu. E aí você vai e explode, ó, um problema que era desse tamanho, vira desse tamanho. Então, será que vale mesmo a pena? E a última coisa que eu tenho para falar e que você tem que pensar é sobre o que eu posso fazer para solucionar isso. O que eu posso fazer para melhorar essa situação ruim que aconteceu? Pode ter certeza que se você seguir as orientações que eu coloquei aqui, você já vai ver uma grande mudança na sua vida. E é importante também eu falar que a pessoa que ela tá com esses nervos à flor da pele, enraivecida, ela tá com a mente cheia. Ela tá com a mente cheia de problema, ela tá com a mente cheia de estresse, e aí o que acontece? Ela quer colocar isso para fora. Então, uma das coisas que também é primordial fazer é você descansar, você ter um momento de alívio. Como, Camila, eu faço isso? Aí depende. Pode ser um hobby, pode ser uma atividade física, uma noite bem dormida. Nossa, uma noite bem dormida eu acho que já dá assim um respiro para nossa mente descansar. Eu já até falei nos outros vídeos sobre isso. Esse é o nosso terceiro vídeo de uma série que eu tô fazendo. E se você não assistiu, eu vou colocar aqui no final para você estar acompanhando como é primordial o sono, como é primordial a atividade física para ter uma boa saúde emocional. E a Bíblia nos relata a história de um homem que ele teve momentos significativos de raiva. Sabe quem é?
Moisés. Na história de Moisés, nós vemos como ele foi controlado em diversas situações com a raiva, né? Ele matou um egípcio, quando ele desceu do Monte Sinai com as leis que Deus deu para ele, ele viu o povo ali adorando o bezerro de ouro, ele ficou tão enraivecido que ele jogou e quebrou as tábuas. Na outra situação que Deus disse assim, olha Moisés, você vai falar e vai sair água da rocha, né? Moisés, ele ficou tão irado com o povo que só reclamava que ele acabou batendo na rocha. O que a gente percebe? Uma pessoa dominada pela raiva. E para que Moisés vivesse uma vida de mansidão, sabe o que ele precisou fazer? Ter humildade. Humildade para reconhecer o erro dele e principalmente para ver o quanto ele dependia de Deus. Moisés, ele tinha uma grande missão para cumprir e ele não ia conseguir fazer isso se ele deixasse o eu, o ego dele em primeiro lugar. Para isso ele teve que se esvaziar, pedir ajuda de Deus e permitir que Deus transformasse a vida dele. Esses dias tão complexos que nós estamos vivendo, a gente vê cada absurdo e aí a gente está mais propenso tanto a ter esses ataques de raiva, quanto também a sermos vítimas desses ataques. O fato é que nós precisamos ter pensamentos em Deus, nós precisamos gerenciar as nossas emoções, nós precisamos buscar domínio das nossas emoções para então saber o que de fato nós precisamos fazer nas adversidades da vida. A verdade é que quanto mais nós usamos a espada física, mais tragédia tem, mais dor a gente causa. Só que quando nós usamos a palavra de Deus, a verdadeira espada que nos fortalece, nós temos uma vida restauradora. Apenas com a nossa força a gente não consegue. Nós somos falhos, nós somos frágeis e defeituosos, mas com a força de Deus nós vencemos a batalha de maneira assertiva. Com a força que Deus nos dá, nós podemos conseguir não melhorar o inimigo, não fazer com que o inimigo faça a nossa vontade, mas nós conseguimos fazer com que nós mesmos sejamos moldados, sejamos restaurados e vivamos uma vida plena, apesar da raiva, apesar dos conflitos. Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida. Se você tem algum pedido de oração também, coloca aqui nos comentários para nós estarmos orando por isso. Querido Deus, tu sabes todas as coisas e principalmente o que essa pessoa do outro lado passa. Se for raiva, se for ira, Senhor, tira isso do coração dela, que ela te busque cada vez mais, que ela encontre na Bíblia, na tua palavra, palavras de mansidão e palavras que também vão preencher o coração dela de alívio. Ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou até aqui e tudo que eu falei está nesse livro chamado A Chave da Virada. Esse livro aqui fala sobre saúde emocional. Eu li, eu falei assim, não é possível, não vou ficar só para mim e tô compartilhando aqui com você. São 7 capítulos, serão 7 vídeos e estamos no vídeo 3, ou seja, no capítulo 3 que fala sobre a raiva. É um livro super fininho, super gostoso de ler, que tem muitas informações e eu indico para você ler aqui se você tiver a oportunidade. Ele não é vendido, tá bom? Ele é doado. Nós entregamos aqui na Redondeza de Casa mais de 1000 livros. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é necessário que as pessoas tenham uma saúde emocional boa, porque senão, né, olha como o mundo está de pessoas adoecidas emocionalmente. Eu espero que você tenha gostado, inscreva-se no canal, envia, compartilha para o máximo de pessoas que você puder e eu estarei aqui para os próximos vídeos, tá bom? E te espero, coloque aí a ativação do sininho para você receber a notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.